Vencio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Leão XIV, o nome mais falado em todas as mídias mundiais, mais buscado no Google. Todo mundo quer saber mais sobre ele. E é isso que nós queremos aprofundar um pouco mais aqui. Por que a escolha deste nome? Aliás, o que significa este nome na história agostiniano? A sua primeira homilia feita para os cardeais. São luzes, pistas importantes que nós queremos analisar aqui com o Frei Evaldo Xavier e o Padre José Cândido. Vamos começar então diretamente pelo nome, Leão. Quando um papa escolhe o nome, traz um sentido, um significado, não é, Frei Evaldo? O nome carrega uma história, um significado e valores do pontificado daquele papa que trouxe o mesmo nome. Um exemplo foi Bento XVI, quando escolhe o nome Bento. E ele se remete a Bento XV. Eu, quando ouvi Leão, confesso que foi uma surpresa. O último Papa Leão foi Leão XIII, cujo pontificado foi a transição do século XIX para o século XX. Foi, por sinal, o primeiro Papa a ser filmado na história da igreja e parece que a pessoa mais idosa a ser Isso filmada. mesmo. Ele é um Papa também de transição, talvez seja essa a grande mensagem do Papa Leão XIV nesse exato momento. Leão XIII foi de transição em vários sentidos. Eu destaco o primeiro deles. O antecessor Pio IX foi o último Papa com poder secular, ou seja, governante de um território. Todo o centro da Itália eram os territórios pontifícios. Pio IX foi governante, dizia-se Papa e Rei. Quando caem os estados pontifícios, ele perde o poder temporal e continua com o poder sobre a Igreja. Leão XIII, portanto, é o primeiro Papa na história próxima dele, da Igreja Católica, a governar a Igreja sem ter poder temporal. Tanto é verdade que ele se declarou prisioneiro do território do Vaticano, considerando que todo o território ao redor que era dele tinha sido tirado, usurpado da Sé Apostólica, e só será resolvido após a morte dele em 1929. É um Papa de diálogo com o seu tempo, Leão XIII. Ele elabora essa doutrina em vigor até hoje, sempre atual, a doutrina social da Igreja. Todos nós conhecemos a encíclica Renovar, das coisas novas. E talvez essa seja a grande inspiração para o Papa Bento XIV, das coisas novas. O mundo hoje, mais do que nunca, é um tempo de coisas novas. Muito mais do que no início do século XX, em todos os sentidos. Essa transmissão, a tecnologia, as mídias, transporte, saúde, comunicação, valores sociais, transformações na estrutura social, a transformação que nós vemos nas relações entre as pessoas, quando se unem, constituição de família, o conceito de filhos, tudo isso o mundo hoje questiona. E é um Papa, portanto, de transição em todos os sentidos. E essa transição, sob o olhar de Leão XIII, foi uma transição para as coisas novas, sem ser hostil, mas iluminando o novo à luz da verdade de Cristo e da doutrina católica. A grande esperança é que Leão XIV, ele também, a semelhança de Leão XIII que o inspira, ele se abra para esse diálogo com a modernidade, sem renunciar aos valores da fé, mas trazendo para esse mundo de coisas novas os valores que a religião, que a mensagem do Evangelho, que Nosso Senhor traz para o nosso tempo. Ele foi um homem, Leão XIII, que sofreu com a política conturbada de seu tempo, problema dos movimentos anarcos, assassinato de diversos reis, cabeças coroadas, momento de grande convulsão social. Ele sofre o impacto disso, mas não reage com hostilidade, e sim levando a palavra de Deus para os desafios que a sociedade do tempo apresentava. Portanto, é com muito otimismo, e não tenho dúvidas alguma, ele vai esclarecer, e nós vamos ouvir
obviamente da boca dele, vai esclarecer o porquê da escolha, mas eu não tenho dúvida alguma de que a inspiração é no Papa da renovar, das coisas novas, e que Leão XIV seja o Papa das coisas novas que estão batendo a nossa porta, no nosso coração e na porta da nossa fé. Interessante também que ele traz no seu primeiro momento ali conosco, com os fiéis, com a igreja no mundo, ele traz a palavra ser ponte. O que ele trouxe ali diz muito do que o senhor está trazendo para nós, né? Comunicar com o mundo, mas sem perder aquilo que é a originalidade da nossa fé, sem abrir mão daquilo que são as bases, da essência da nossa fé. A gente conversava um pouquinho antes, depois a gente vai passar também o Padre Cândido, para falar também um pouquinho sobre legado. Ele estava ali muito próximo ao Papa Francisco. Nós podemos esperar um Papa que dá uma continuidade a essa missão já realizada pelo Papa Francisco? É um pouco traiçoeiro dizer que é ou não é. Não é uma ruptura total, mas também não é uma continuidade no sentido de copiar o que foi o seu antecessor. Ele já dá sinais, já desde o momento em que ele aparece no balcão da Praça de São Pedro, que quer colocar a sua digital própria dele mesmo no pontificado, seja na fala, seja na homilia que ele pronunciou hoje também. E nas vestes. Isso não significa, entretanto, uma ruptura com Francisco, cujo nome foi pronunciado por 2 vezes do balcão da Praça de São Pedro ontem. Grazie a Papa Francesco. É um Papa que começa com esse vínculo com o Papa Francisco, não tem dúvida. Mas não tenho dúvida também que pelas exigências do tempo e da igreja, ele vai seguir um caminho muito específico, não de ruptura, repito, mas dando uma característica sua, toda sua. Agostiniano, o que isso significa também para nós? O Santo Agostinho é o santo do amor. Na iconografia católica, a imagem de Santo Agostinho é a representação dele, vestido como bispo e carregando nas mãos, trazendo nas mãos o coração. Isso é um gesto de amor. Ser agostiniano, digo em termos de espiritualidade, é amar, não no sentido hoje vulgar das redes sociais, da televisão, nesse sentido tão comum, mas o amor profundo, o amor da fé, o amor cristão. Santo Agostinho diz: ama e faze o que você quiser, mas é também aquele que ouve de Deus, toma a minha palavra e leia. É aquele que fala: o amor é meu peso, ou seja, eu faço as coisas pelo amor de Deus. É o amor de Deus que rege a minha vida. E foi uma frase de Santo Agostinho que marca o pronunciamento do Papa, as palavras do Papa, a locução em termos eclesiásticos, que marca a locução do Papa no balcão da Praça de São Pedro. Com vocês eu sou um cristão, para vocês eu sou um bispo. Que é um pronunciamento, um discurso de Santo Agostinho ao povo de Hipona. E o Papa se faz, naquele momento, Santo Agostinho. Ele usa as palavras de Santo Agostinho, sendo para nós, em 2025, Santo Agostinho, o pregador da paz, da harmonia, o fazedor de pontes. E o Papa é aquele que faz ponte, pontífex, né? É aquele que faz ponte. Rogamos ao bom Deus que Nosso Senhor dê muita força, muita inspiração para que construa as pontes que o mundo necessita pelas mãos da Igreja, do pontificado, seja do Estado do Vaticano, seja pela Sé Apostólica. Padre José Cândido, vamos fazer uma análise aqui sobre a primeira homilia do Santo Padre. Mas antes eu queria completar o leão. O leão está na Bíblia também. O leão é um dos animais que representam um dos apóstolos, evangelista Marcos, e leão de Judá. Isto é uma escolha que significa liderança. Na verdade, o leão é aquele que luta, que tem força para lutar. Não é isso exatamente o que o Papa está dizendo, até porque ele disse que é preciso que Cristo cresça e eu desapareça. E ele falou também de gastar-se pelo Evangelho. Então não é nesse sentido a força, mas é aquela força que vem de Deus, que vem do Espírito, que vem de Cristo, e que São Paulo fala também. É exatamente quando eu sou fraco é que eu me torno forte pela graça de Deus. E os santos diziam muito isso, né? Que Deus usa a fraqueza, a limitação,
para demonstrar a sua força. Então eu penso também o nome de Leão, a liderança em favor do bem, em favor da verdade, do amor, não no sentido belicoso, mas no sentido de liderança da igreja para uni-la, para congregá-la. Aí você falava sobre a homilia. Quero até trazer um trecho aqui da homilia. Pois é, a homilia eu estava até brincando, e o Frei Evaldo está rindo aqui, né? Eu estava até brincando que parece que ele copiou da minha homilia do domingo passado, terceiro domingo de Páscoa. Porque a verdade não é humildade, não é falsa humildade, eu estou brincando, mas é verdade o sentido de que o evangelho do terceiro domingo da Páscoa foi a confissão de amor de Pedro que lhe deu, no qual Jesus lhe deu o primado. E é muito interessante esse trecho do Evangelho de São João, porque ele completa aquilo que São Mateus fala no capítulo 16, que é a confissão de fé. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas para que a gente possa confessar, para que a igreja possa confessar perante o mundo que Cristo é o Filho de Deus, que é a mensagem fundamental, é o querigma, é o essencial do Evangelho, é necessário que tenhamos intimidade com o Senhor. Tu me amas mais do que esse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a partir daí, Pedro, confirmado no seu amor e na sua fé, confirma também os seus irmãos. Então é belíssimo o que ele fez, e a partir daí ele foi tirando conclusões. Para mim foi uma homilia programática do seu pontificado e vai ser muito, muito, muito interessante. A gente está muito alegre com isso. Não no sentido de que volta, mas que se acentua o primado de Cristo na igreja, o primado do amor a ele, da experiência, da santidade de vida, que é o que a igreja precisa. Karl Rahner dizia na década de 80, antes da morte dele, que a igreja do ano 2000 ou seria uma igreja de santos e místicos ou não seria. Ou seja, se a igreja sobreviverá, porque ela não pertence a nós, mas ela só vai sobreviver neste mundo se for constituída de místicos e santos. E eu quero aproveitar para trazer um trecho aqui, na íntegra, né? Abre aspas aqui o que o Papa trouxe hoje na homilia. Este é o mundo que nos está confiado e no qual, como tantas vezes nos ensinou o Papa Francisco, que ele cita o Papa, Santo Padre, o Papa Francisco, somos chamados a testemunhar a alegria da fé em Jesus Salvador. O Papa Francisco falava muito isso, né, para nós. Por isso, também para nós é essencial, olha a palavra, essencial repetir: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, essa proclamação. É essencial fazê-lo primeiramente na nossa relação pessoal com Ele, no empenho em percorrer um caminho cotidiano de conversão, mas depois também como igreja, vivendo juntos a nossa pertença ao Senhor e levando a todos a sua boa nova. Então, olha quantos elementos tem nesse trecho da homilia. E os elementos você pode perceber que quando ele coloca aquela primeira fase, lembrando o Papa Francisco, carinhosamente, fazendo esta memória afetuosa, mas depois ele põe a marca dele, do pontificado dele. Nós também, poderia ser até mas ele evitou o mas, porque o mas é adversativa. Então ele deu uma ideia de uma continuidade, mas acrescida, numa direção que encarna a sua especificidade, o seu pontificado. Aí ele vai dizer, mas nós proclamamos, a igreja proclama Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que é o primado, digamos assim, de Cristo confessado pela fé da igreja. Isso é de fundamental importância. Muitas vezes, e ele vai dizer depois, que o fato de pensar em Cristo como qualquer outro tipo de título que se queira dar, inclusive ele disse até os batizados, ou seja, membros da igreja, que de Cristo sabem muito pouco ou então desvirtuam Cristo como ele não disse isto, mas a gente pode
tirar conclusões, né? Um revolucionário, um contestador político, ele diz, não, Cristo para nós, em primeiro lugar, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Retira toda a ideologização da fé. Eu fiquei realmente encantado com a homilia, mas também com tantas coisas, né? Ele esteve no Brasil, esteve lá em Belo Horizonte, muito próximo da gente, tomando uma cervejinha lá no Colégio Santo Agostinho, onde meus sobrinhos estudaram. Então, os meus sobrinhos, que são mais novos do que o Frei, uns 50 anos mais ou menos, eles estiveram lá, se eu não me engano, ele esteve lá em 2012, 2004 e depois em 2012. Ele esteve no Brasil também, já bispo, lá no Peru. Então, ele é muito próximo, é muito simpático e tem aquele toque latino-americano, apesar de ser norte-americano. Na fala do Papa ontem, na locução no balcão da Basílica Vaticana, eu gostaria de destacar o fato dele ter se dirigido ao povo de Deus, aos fiéis na praça, em italiano e depois em castelhano. E chama atenção, isso me surpreendeu muito, porque é um italiano escorreito, perfeito, pouquíssimo sotaque e com muito domínio da língua. Do mesmo modo, o castelhano. Ele falou em castelhano, dirigindo-se à diocese da qual ele provém, a prelazia, uma prelazia no Peru confiada aos agostinianos. Ele se dirigiu aos fiéis com grande domínio das duas línguas, seja o castelhano, seja o italiano. Isso já abre um novo horizonte, usando a própria expressão dele, de construtor de pontes entre a América Latina, Estados Unidos, considerando também a grande população hispânica nos Estados Unidos, Europa, Ásia, África, levantando a biografia dele. Os pais e a origem da família é francesa, espanhola e italiana. Portanto, é um caldeirão mix de origens diversas, de culturas diversas, e que faz com que ele seja, portanto, um homem da humanidade, aberto para a humanidade. Eu queria só trazer aqui algo interessante, o que o Papa traz assim, no seu primeiro momento, seu primeiro discurso ali na Praça São Pedro, onde ele diz que nós somos uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, uma igreja que busca sempre a paz, que busca a caridade, que busca sempre de ser vizinho especial àqueles que sofrem. Isso também está aqui na mensagem central aqui do Papa. Está, e parece que o fato deles ser comissionado, né, para unir a igreja, para congregar a igreja nessas várias disputas que tem havido ultimamente, ele pensa que a sinodalidade é a melhor forma de congregar a igreja. Agora, me parece que a sinodalidade a que ele se refere é a sinodalidade que foi iniciada pelo Papa Francisco, mas ele não excede, ele não quer que se excede como aconteceu na Alemanha. Tanto que o sínodo da Alemanha, quem barrou todas aquelas coisas que os alemães queriam, foi ele. Como enquanto estava na congregação dos bispos, foi ele e mais um grupo que levaram ao Papa Francisco que a Alemanha não podia continuar daquela forma, levantando aqueles problemas. Então, por exemplo, em questões mais delicadas, que muitas vezes nem são dogmáticas propriamente, ele tem uma postura muito reservada com relação ao celibato, com relação ao sacerdócio de mulheres, com relação à bênção de uniões homoafetivas. Ele já tem pé atrás com relação a isso. Então, ele entende a sinodalidade enquanto a sinodalidade se transforma num instrumento capaz de unir a igreja. Porque se a união da igreja fosse de cima para baixo, o Papa fala agora todo mundo tem que ser unido, não sai união nenhuma. Pelo contrário, ele pensa nessas instituições que já são existentes desde o Concílio Vaticano II e que ele pretende aprimorá-las. Por outro lado, eu acho que ele buscará manter, em determinado sentido, o que já existe e os passos já dados pelo Papa Francisco. Porém,
temperando, ou seja, não será um retorno de algo, mas algo que já existe de forma mais calma, temperada, pausada, com diálogo, ouvindo e respeitando seja a tradição da igreja, seja os valores do povo de Deus e as expectativas que o povo de Deus tem com relação à igreja como instituição e aos seus pastores. Ele será, isso já se delineia nesse exato momento, um homem moderado, ponderado, de diálogo, de respeito, e se os jornais, durante o conclave, antes falavam em diversas facções, ele já demonstra o desejo de unir o corpo da igreja, transformar essa igreja que alguns viam como dividida em facções, em partidos e opiniões diversas, em um único corpo unido pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu penso também que o Papa, bispo de Roma, pastor da igreja no mundo inteiro, a primeira preocupação dele é o seu rebanho. E é por isso que o texto de João apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, as ovelhas não são do Papa, são de Cristo, né? Não são de Pedro, nem de Paulo, nem de Ratzinger, nem de Bento, nem de João Paulo, São João Paulo. As ovelhas são de Cristo. E, portanto, esta é a função primordial do ministério petrino. E também é aquilo que ele está dizendo, o ministério petrino serve à unidade. É o ministério da unidade da igreja, congregar. E, portanto, os governos, ele como chefe de Estado, isso aí é outra coisa, isso aí é a diplomacia. A meu ver, ele entrará em diálogo com todos e não compete a ele pronunciar a respeito de A ou B. E também, se alguém pronunciar A ou B, se pronunciar a respeito dele, como diz os italianos, se ne me frego. Ou seja, não importa, não interessa. Isso aí não é o principal dele é pastorear a igreja. E como pastor, todo pastor quer o rebanho unido. E se tem uma ovelha dispersa, ele vai atrás da ovelha dispersa. E Leão 14 está se manifestando e dando sinais de que ele quer recuperar as ovelhas dispersas e manter o rebanho unido. E ainda, né, Frei, algo que o senhor trouxe, eu acho que nós precisamos de novo de uma nova catequese, né? A gente estava falando, comentando um pouco sobre o que nós vivemos, muitas coisas lindas, né, durante essa expectativa ali, né, do novo Papa, mas algo que chamou muita atenção foi, de fato, quando o Papa deu a bênção, né, as pessoas, muitas não se voltavam, de fato, para aquilo que era o sagrado, mas muito mais preocupadas com o celular, em captar o momento e tudo mais. Então, acredito que hoje também, como igreja, é importante que isso seja retomado para o essencial, para aquilo que, de fato, até o Padre Cândido trouxe muito isso, né? Para a proclamação do Cristo. Ele é o Cristo, ele é o centro, né? Voltar de novo a olhar também para o sagrado, que aí é reflexo para a nossa vida, para as nossas atitudes, para as nossas realidades sociais e tudo mais. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Tá bom, obrigado. Foi muito bom, acho que a gente tem muito a conversar ainda. Né, o Católica News está só começando, na verdade, inaugura esse novo tempo aqui, né, nessa cobertura do conclave, agora com o Papa, né, na sua cátedra, mas eu tenho certeza que nós faremos muita coisa daqui para frente. Quer falar ainda, Frei? Quero, não, e que as pessoas saibam onde nós estamos. Nós estamos aqui na Embaixada do Brasil, junto ao governo italiano. É um dos edifícios mais conhecidos e mais importantes de toda a arquitetura italiana, que é o Palácio Panfili. A praça na qual o palácio se encontra é a Piazza Navona, a Praça Navona, que é considerada por muitos a mais bonita do mundo. E o Brasil tem esse edifício que muito honra o nosso país, coloca o país em uma cidade importante como Roma, que é sede de várias organizações internacionais, dentre elas a FAO, o organismo das Nações Unidas para a Alimentação no Mundo, é sede e abriga o governo italiano, é sede dentro da cidade de Roma, da cidade do Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, e também da Soberana Ordem de Malta. Essa embaixada representa o país e hoje recebe
o católico aqui com muita honra, muita alegria. E vou contar uma coisa íntima, um segredo para vocês. Essa moça que daqui do meu lado está falando com vocês é hóspede do embaixador aqui nessa embaixada. Nossa equipe está Ela aqui. e a que está atrás das câmeras, Lucimara, que está dando tchauzinho, também ambas estão alojadas aqui, recebidas pelo embaixador do Brasil, que a gente agradece com todo o nosso coração. Muito obrigado pelo que tem feito concretamente por elas, mas também pelo país, por honrar o nome da nossa nação. Gratidão, embaixador, por todo o carinho, cuidado, zelo para conosco. Não é a primeira vez, nós estivemos aqui no final do ano fazendo aí essa linda cantata de Natal e, com a graça de Deus, essa parceria, essa comunhão cada vez será maior. Então, é isso, é o Católica com você, nesta cobertura, nós temos muita coisa ainda para mostrar e tenha certeza de que cada vez nós estaremos mais e mais unidos. Então, também nos acompanhe pelas nossas redes sociais, nossa televisão, Facebook, YouTube, todo o nosso material vai estar no nosso YouTube, nosso canal está aqui, olha, todos os nossos interesses estão aqui, ó, na tela da sua TV, então nos acompanhe.